Olá, pessoal. Novamente, bom dia a todos. Na aula de hoje, de microcontroladores, nós vamos trabalhar com o periférico do nosso microcontrolador, tá? Com um novo periférico. Até o momento, o que a gente viu em microcontroladores? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir os outros roteiros de aula e aí eu vou mostrar aqui para vocês, vamos fazer uma recapitulação, tá? Do que a gente viu, até porque esse é o último conteúdo teórico antes da prova mesmo. Deixa eu abrir aqui os outros roteiros. Ok. Cinco, isso é o próximo. Ok. Vou apresentar minha tela aqui embaixo. O que a gente começou aqui em microcontroladores, tá? Primeira coisa que a gente fez foi tratar dos conceitos mais básicos do que a gente vai tratar na disciplina e da programação do microcontrolador. O que seriam os conceitos básicos? O que é CPU? O que é memória? O que são instruções RISC? O que são instruções CISC? Qual é o microcontrolador que a gente trabalha no Arduino, que é o Atmega 328? Quantos bits ele é? O que significa esses bits que ele trabalha, tá? Tudo isso a gente viu na parte de conceitos básicos do microcontrolador. Basicamente, então, gente, era uma forma de explicar para vocês que um microcontrolador nada mais é do que um processador, o qual já vem com uma memória externa, que seria uma memória flash para armazenar os programas, já vem com uma memória RAM e já vem com um conjunto de periféricos que auxiliam ele no processo, nas funções dele. O que seriam esses periféricos? Portas de entrada e saídas digitais, que foi o que a gente estudou até agora, conversor analógico digital, que é o que a gente vai estudar hoje, módulo PWM, que é o que a gente vai estudar na segunda parte da disciplina, módulos de comunicação serial, como protocolo I2C, protocolo UART e assim por diante. Tá? Não se limita a isso, cada microcontrolador, inclusive, pode se dar o direito de não ter ou ter periféricos a mais, mas no mínimo o microcontrolador tem que ter flash, memória de programa, tem que ter uma memória RAM e tem que ter um periférico de entrada e saída digital. Sem isso, não seria caracterizado como um microcontrolador, seria provavelmente um simples processador, como um Intel i7, como um AMD Ryzen e assim por diante. Tá? Daí, nessa parte de roteiro, de programação de microcontrolador, vocês viram o que é o Tinkercad, vocês viram o que são os sketches do Arduino, a interface de programação do Arduino, tá? E alguns exemplos de código teste, ok? E aí a gente terminou a primeira semana. Na segunda semana, a gente continuou explorando como é que a gente ia programar o nosso microcontrolador, o Arduino, tá? Então, nessa parte foi visto uma revisão dos conceitos de C, como tipos de variáveis, tá? Também a gente viu estratégias de comando do seu código, como através de blocos if, como através de laços de repetição, tá? Vimos funções básicas para trabalhar com as portas de entrada e saída digital do Arduino e o monitor serial.
Tá? O monitor serial é aquele cara que nos ajuda enviando informações sobre qualquer variável que a gente pedir para ele enviar. Isso auxilia a gente no processo de debug do nosso código e de tentar entender o que está acontecendo ali por trás dele. Tá? Fechou essa aula, fomos para a aula da semana 3. A aula da semana 3 e da semana 4, que foi a última semana, as duas focaram no periférico portas de entrada e saída digitais. O que seriam as portas de entrada e saída digitais? Como o próprio nome diz, são portas que podem tanto funcionar como entrada como saída, nunca os dois ao mesmo tempo, obviamente, e elas operam de forma digital, ou 0 ou 1, ou lê baixo ou lê alto, e só. Tá? Parece pouco, mas a versatilidade dessas portas permite a gente implementar diversas aplicações. A maioria, a grande maioria dessas aplicações que nós trabalhamos utiliza portas de entrada e saída digitais, tá? A gente viu aqui como que é feita a configuração dessas portas através da função pinMode. O valor de tensão que essas portas trabalham, no caso do Arduino Uno, é 5 volts, mas existem outras versões mais recentes, inclusive, que trabalham com 3.3 volts, é uma tendência para microcontroladores isso, tá? Vimos a função Digital Write, que escreve nessas portas, vimos a função, de novo, Digital Read, que lê essas portas, entendemos o que é um sistema de pull-up e pull-down e por que ele é importante para as nossas entradas, tá? E vimos alguns exemplos de projetos utilizando o botão. Um deles que a gente viu foi como você pode dar mais de uma função para o mesmo botão. Tá? Ou, por exemplo, deixando ele maior, um tempo maior pressionado e assim por diante. Tá? Também foi estudado nessa aula o efeito bouncing, que é um efeito que ocorre oscilação na entrada do nosso botão e que, dependendo da aplicação, pode ser um problema. Vimos que o Arduino já dispõe de uma biblioteca para isso, chamada Bounce2, que ela faz o processo de debounce, ou seja, vamos evitar que esse problema de oscilação aconteça. Tem outras formas de se fazer isso? Tem, dá para se usar um delay. Mas conforme a gente vai avançando, conforme a gente vai criando códigos mais complexos, a gente vê que o delay, em algumas situações, ele não é uma solução muito boa, porque ele acaba trancando o nosso código. Ele acaba fazendo com que o processador fique o tempo inteiro parado, simplesmente em contar um tempo. E a gente não quer isso, muitas vezes. Tá? Por isso que essa biblioteca Bounce2, ela nos ajuda. Foi comentado sobre o PWM, mas não é um conteúdo que a gente vai entrar agora, tá? Existe um módulo específico de PWM dentro do Arduino, existem portas específicas que são capazes de emitir, de trabalhar com a função PWM. Sim, ela varia de 0 a 1 repetidamente, mas como ela tem características próprias nessa variação, como uma frequência, como um ciclo de trabalho, existem módulos específicos para gerar esse PWM e acabar prejudicando e acabar por não prejudicar o desempenho do microcontrolador. Ao invés da gente fazer essas mudanças de 0 e alto e calcular esses tempos, tem um módulo específico dentro do próprio microcontrolador para fazer isso. Tá? E aí a gente não ocupa tempo de processamento. Deixa o módulo realizando lá a função PWM enquanto o processador executa o nosso código. Tá? Na aula seguinte, a gente viu a parte 2 de portas de entrada e saída digitais. Vamos entender como é que a gente amplia a capacidade dessas portas. Em dois sentidos. A primeira ampliação que eu mostrei para vocês foi no sentido de prover mais potência para a saída. Veja, as portas do microcontrolador Arduino, elas são muito limitadas. 20 mA por pino. Tá? 200 mA por porta. Uma porta, por exemplo, é composta por 8 pinos. Ok? Para acionar um LED, está tudo bem. Para acionar um motor, não. Para acionar uma lâmpada, não. Tá? Às vezes, até para acionar um relé, 20 mA não é o suficiente. Tá? Então, eu mostrei ali uma bibliografia que trata de circuitos para ampliação da capacidade de corrente dessas portas, seja através do uso de transistores, seja através do uso de relés, tá? E a gente também viu nessa aula
uma espécie de circuito lógico que vocês já viram em sistemas digitais 2, os registradores de deslocamento ou shift registers, tá? O que esses caras fazem para nós? Eles ampliam a capacidade de acionamento das portas do nosso Arduino. Então a gente pode concatenar diversos shift register para conseguir acionar 8, 16, 32 portas, enfim, quantidade de portas que vocês acharem necessário, utilizando apenas 3 pinos do Arduino. Um pino para clock, que é para sincronizar as informações, um pino que vai propriamente enviar os dados, e um pino que a gente costuma chamar de latch. O que o pino de latch faz? Ele, após você ter enviado todos os bits para o registrador de deslocamento, quando você envia um sinal de baixo para alto nesse pino de latch, ele vai, mandar esses bits para a saída. Tá? E é isso. Vimos que dentro do Arduino já existe uma função pronta para trabalhar com registradores de deslocamento, a Shift Out, mas a gente também viu como é que seria implementar na mão uma rotina para acionamento desses registradores de deslocamento. Tá? E também vimos em aula como que a gente poderia implementar ele na prática. Alguns exercícios. E agora a gente vai para a última parte do conteúdo antes dessa prova, que é a parte de conversores analógicos digitais, tá? Ou conversor AD. Até esse momento aqui, pessoal, alguma observação, alguma dúvida, algum questionamento que vocês tenham? Por mim, tranquilo. Beleza. Conversão AD, então, gente. O que é a conversão AD? Eu mostrei para vocês ali, no caso, pedi para vocês assistirem esse vídeo aqui do YouTube, né? Que ele demonstra muito bem do que se trata o processo de conversão AD. Vou tentar explicar para vocês de uma forma resumida. As portas de entrada e saídas digitais, elas só aceitam valores 0 e 1, alto e baixo. Tá? Traduzindo para nível de tensão. Valores próximos de 0, ela considera baixo. Valores próximos de 5, ela considera alto. Então, 4.9, 4.8 ali, ainda está considerando alto. Se houver uma variação desse valor de tensão, não vai haver outra interpretação. Ou é alto, ou é baixo, ou é 0, ou é 1. Numa porta analógica, isso não existe. Numa porta analógica, qualquer valor de tensão é um valor considerável. Não existe essa história de você analisar valor 0 e valor 1. A porta analógica vai fazer um processo de quantização, ou seja, ela vai pegar esse sinal de tensão e vai transformar para vocês em um sinal binário. Esse sinal binário vocês vão poder trabalhar da forma que vocês quiserem dentro do microcontrolador de vocês. Tá? O Arduino e qualquer outro microcontrolador, eles têm portas específicas para trabalhar com esses sinais analógicos. Elas são chamadas de analog in. Tá? Vão do A0 até o A5. Tá? Elas podem ser usadas como portas de entrada e saída digitais, caso vocês queiram. Não há uma limitação em cima disso, mas geralmente elas são usadas como portas analógicas mesmo, ou seja, quando vocês precisam colocar um sinal de tensão ali e vocês precisam saber precisamente qual é o valor do sinal que foi injetado nessa porta. Tá? Exemplos disso, gente, envolvem, por exemplo, sensor de temperatura. A maioria dos sensores de temperatura, eles funcionam como uma resistência. Então, a gente conecta eles da seguinte forma. Uma resistência em cima, conectada ao VCC, um sensor de temperatura aqui embaixo, formando um divisor resistivo, e uma saída conectada ali no Arduino. O Arduino lê essa informação e percebe que percebe as variações de tensão. Nós, que estamos programando o Arduino, sabemos que essas variações de tensões, na verdade, elas indicam o quê? Uma mudança de temperatura. Ou uma mudança no som, se for um microfone, ou uma mudança na altura, se for um sensor que mede a altura, ou uma mudança na aceleração, se for um acelerômetro. Tá? Essas informações analógicas, nós, através do código, vamos traduzir e vamos transformar em alguma informação útil para o nosso microcontrolador. Tá?
Uma questão importante. Todo o conversor AD, ele tem uma resolução, tá? Essa resolução do conversor AD é dada pelos seguintes parâmetros. O nível de tensão que ele trabalha e o número de bits que ele consegue fornecer ao seu código, tá? No caso do microcontrolador do Arduino, a gente tem um conversor AD, ali no ATmega 328, nós temos um conversor AD, que ele trabalha com 10 bits. E a tensão de entrada desse nosso conversor analógico digital vai de 0 até 5 volts. Então tem uma equação aqui, que fala dessa resolução. 5 volts dividido pelo número de bits que ele vai trabalhar, 2 elevado no número de bits, que é o número de combinações que esse conversor analógico pode fornecer, nos dá uma resolução de 4,88 milivolts. O que significa essa resolução? Significa que essa é a menor variação de tensão que este conversor analógico vai sentir. Tá? Se a nossa tensão injetada ali na entrada analógica variar a algo diferente disso, menor do que isso, o conversor analógico não vai ser o nosso conversor AD não vai ser sensível a isso, ele não vai dar uma alteração na sua saída. Tá? Cabe ressaltar uma coisa aqui, ó. Antes de entrar nesse item. Claro, tudo isso está explicado no vídeo que eu mandei para vocês, né, gente? Eu estou apenas comentando aqui e depois eu vou tentar resgatar alguma dúvida que vocês tiveram nesse processo. O conversor analógico digital, ele não vai dar para vocês a tensão que ele está lendo na porta. Digamos que vocês têm posto 4,8 volts. Ele não vai fornecer na saída de vocês 4,8. Ele vai fornecer, no caso do conversor do Arduino, um valor entre 0 e 1023. Da onde que saiu esse 1023? 2 elevado na 10. Tá? Na verdade seria 1024, mas como a gente sabe que a contagem começa do 0, a gente sempre diminui 1. Então, 2 elevado na 10 vai dar, menos 1 vai dar os 1023. Então, nosso conversor AD, ele funciona dando o nível da tensão conforme a quantidade de bits que ele consegue fornecer. Como assim? Se eu injetar uma tensão de 5 volts, que é a tensão máxima do meu conversor AD, ele vai me dar o valor 1023. Se eu injetar 2,5 volts, ele vai me dar o valor 511, que é metade de 1023. E assim sucessivamente. É uma regra de 3. Tá? Sempre entre esses valores que eu vou obter isso. Ah, professor, mas eu preciso então do valor de tensão mesmo ali no meu código, sei lá, uma rotina de controle. Não tem problema. Faz um cálculo dentro do teu sistema. Mas mantenham sempre em mente isso, gente, que a função analog read, que é a função que a gente usa para ler a nossa porta analógica, ela sempre vai te devolver um valor entre 0 e 1023, o que ela sempre vai te cuspir para a variável. Nada fora disso. Não vai te dar um valor flutuante, não vai te dar nada disso. Vai te dar um valor fixo. Tá? Que mais que foi trabalhado aqui? Eu comentei aqui com vocês, né, caso queiram, digamos que essa resolução não tá boa e eu tenho que trabalhar com o Arduino, né? Dá para melhorar a resolução do nosso conversor AD limitando a tensão máxima que ele trabalha. E para fazer isso, vocês podem injetar uma nova tensão de trabalho dele através do pino AREF, que tem no Arduino. E aí vocês têm que só colocar uma instrução adicional lá na configuração do setup do Arduino de vocês, que é Analog Reference. E aí vocês indicam que vocês estão pegando uma referência de tensão externa ao conversor. Tá? Importante, não passem de 5 volts na entrada do analógico de vocês. O Arduino queima. Tá? É bem fácil, inclusive, de danificar um conversor analógico digital com sobretensão. É bem comum. Por isso que, geralmente, na prática, a gente coloca um circuito de proteção contra a sobretensão. Tá? Se a gente estivesse fazendo um circuito, uma montagem em sala de aula, eu iria estar mostrando para vocês um circuito desse tipo. Tá? Como a gente está trabalhando ali no Tinkercad, a gente sabe que não vai ter grandes problemas com essa questão. Ok? Também foi falado nesse roteiro de aula sobre alguns dos sensores analógicos que a gente costuma utilizar,
como o LDR, que é o Light Dependent Resistor, um resistor que ele muda a resistência dele conforme a luz que incide. E também eu mostrei ali para vocês o LM35, que ele é o que a gente chama de sensor ativo. Ele é um sensor de temperatura que a tensão de saída dele muda linearmente conforme a temperatura. Não precisa fazer um divisor resistivo para ele funcionar. Ele tem toda uma circuitaria dentro dele que faz isso. Tá? E é isso. E aí, gente? O que vocês viram da aula? Alguma dúvida, alguma pergunta? O que vocês me dizem? Ou alguma coisa que vocês queiram perguntar do conversor analógico digital? Por mim, tranquilo. Eu vou abrir aqui o Tinkercad pra gente fazer aqui alguma coisa com ele. Nada, gente? Até esse momento tá tranquilo? Aqui sim. É estranho de trabalhar com os relé do Tinkercad. Aham. É meio Ele é estranho. Ele é cheio de porta de entrada e saída e uma frescurada, mas é só pegar, no caso ali dos relés do Tinkercad, às vezes é pegar um datasheet dele ali para implementar. Eu fiz aqui um projeto com o sensor PIR aqui, daí funciona, mas tem que cuidar bem ali a alimentação da bobina e tudo mais, senão não vai funcionar. E da parte ali de conversor AD, gente? Vocês chegaram a fazer algum exercício? Chegaram a tentar fazer alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Aqui no Arduino, a configuração de um conversor analógico digital ela é relativamente simples, tá? No TIV era uma configuração bem chatinha de fazer, tá? Deixa eu ver aqui se eu não tenho, se nesse vídeo aqui ele trabalha com isso. Não trabalha. Ó, gente, uma coisa aqui importante de falar é sobre esse processo de quantização aqui do microcontrolador, tá? Digamos que vocês têm uma alimentação de 0 a 5 volts e vocês têm só 2 bits no conversor AD de vocês. O que ele vai fazer? Ele vai pegar toda essa faixa de tensão e vai separar em 4 faixas, porque a quantidade é o que a quantidade de bits de vocês permite. E aí, a cada um desses valores, ele vai atribuir a uma determinada faixa de tensão. Tá? No caso ali, o menor valor vai ser 0,0, um valor intermediário vai ser 0,1 e 1,0, e o máximo valor vai ficar naquela faixa ali perto dos 5 volts. Tá? É isso que o conversor AD faz. É isso que ele cospe, no caso, para o código de vocês. Esse processo de quantização. Então, ali, como eu tenho um conversor AD bastante limitado, a resolução dele acaba sendo de 1,25 volts. Ou seja, essa é a mínima variação que esse conversor AD vai ter que ter, esse de 2 bits, né?
para que seja sentido alguma mudança dentro do código. O conversor AD de vocês ele é muito mais preciso, ele é um conversor AD de 10 bits. Então, vocês vão conseguir colocar dentro dele ali uma tensão com uma resolução de até 4,88 milivolts, tá? Que na maioria das aplicações já é mais do que o suficiente para vocês poderem trabalhar, tá? Aqui esse vídeo comenta um pouco disso, sobre a resolução dele, né? E depois aqui ele parte para o Tinkercad, que é o que a gente vai fazer agora. Vamos verificar aqui, ó. Vou pegar algum acionador mais básico aqui do Tinkercad, um de placa de ensaio. E vou botar o circuito mais tradicional, assim, para a gente trabalhar com a porta analógica, que é o do potenciômetro. Uhum. Lembrando, pessoal, o potenciômetro, ele nada mais é do que um resistor variável, tá? Em uma ponta do potenciômetro, você encaixa a tensão VCC. Em outra ponta do potenciômetro, você encaixa... Eita. Em outra ponta do potenciômetro, você encaixa a tensão do neutro. E é no meio do potenciômetro que vai acontecer a variação. Potenciômetro é um divisor resistivo variável. Conforme vocês giram esse potenciômetro aqui, vocês acabam mudando a resistência, a relação de resistências que vai ter. Então, no caso aqui, ó, por exemplo, se eu conectar um multímetro, esse multímetro aqui eu vou pedir para ele medir tensão, vou pegar aqui o referencial negativo como o próprio terra, obviamente, e vou pegar o referencial positivo ali como o meio desse meu trimpote. Vamos ver o que vai dar. Aqui no caso eu tenho 5 volts, minha relação está praticamente zerada, e no momento que eu começo a girar esse potenciômetro, eu vou diminuir a tensão que existe entre este ponto e esse ponto aqui, tá? Meio do potenciômetro, obviamente, eu vou ter metade da tensão do que eu tenho ali na minha entrada. A outra faixa do potenciômetro eu vou ter os meus 5 volts. Vamos ver se a porta analógica do Arduino consegue detectar essa variação. Vou conectar aqui na porta 5 mesmo. Tem que parar a simulação. Perdão. Tem que dar uma lida na apostila. Acho que ele não vai conectar aqui por cima. Não, não vai. Não vai. Tem que conectar direto aqui dentro. Você tá olhando meus vídeos, Douglas? Não tive tempo de estudar, professor. Não tive tempo de ver essa semana. Corrido. Aí, gente. Vamos agora configurar o código para ele fazer alguma coisa com esse valor que ele vai ler, né? Tá. Dá para a gente usar o diagrama de blocos, se vocês quiserem, né? É uma entrada. Eu vou pedir para ele ler simplesmente um pino analógico a 0, tá? Eu vou pegar aqui em blocos mais texto. Eu vou pedir para ele ler esse pino analógico a 0. Como vocês podem ver, ele dá uma função aqui, analog read, tá? Ele até põe aqui, ó, gente, pin mode a 0 input, mas se vocês não colocarem isso, o pino analógico vai funcionar da mesma forma, tá? Aqui, como ele está lendo apenas essa informação, ele não está fazendo nada com ela, tá? Geralmente a gente armazena isso numa variável. Então vamos criar uma variável aqui. Leitura AD.
E vamos definir essa variável como o valor que eu estou lendo nesse pino analógico. Tá? Perfeito. Vocês podem ver aqui que no momento que eu fiz isso, já mudou meu código aqui do lado. Leitura D é igual a analog read a 0. Tá? Não só isso, vamos observar o que está dentro dessa variável. Então a gente vai pegar aqui e vai colocar isso no nosso monitor serial. Imprimir no monitor serial como nova linha. A leitura do conversor AD é 2 pontos. Não vou botar nova linha aqui. Aqui vai ser sem nova linha, mas... Ou vai ser com nova linha aqui? Vamos ver como é que vai ficar. Vamos estar aqui com nova linha e depois sem nova linha. Eu estou tentando me lembrar se a função println, ela põe a nova linha antes ou depois, mas acho que é depois, né? Depois, se eu não me engano. Ou depois. Então eu vou deixar aqui sem nova linha e aqui com nova linha. Vamos ver como é que vai ficar isso. Beleza. Roda. Cadê meu monitor serial? Ah, óbvio. Ele não lida muito bem com caracteres especiais. Tá aqui. Tá bem louca essa nossa leitura, né? Até parece que não tá conectado aqui. Tu não tem que colocar a leitura de escala lá, de 0 a 255? Não, isso é quando a gente usa o PWM. Ah, faz sentido, é verdade. Ah, claro. Eu tô lendo o pino analógico a 0, que não tá conectado a nada. É o A5. Isso. Só checar aqui. Tô conectando aqui no meu pino A5, que é o meu pino analógico de entrada. E eu estou injetando nele um sinal do meu potenciômetro. Vamos ver de novo como é que isso aqui vai funcionar. Cadê o meu monitor serial? Pronto. Leitura do conversor AD 695. Vamos mudar aqui o potenciômetro. Botar próximo dos 2.5. Leitura do conversor AD 654. E assim ele vai mudando, né, gente, conforme a tensão vai modificando também. 0.6 volts ou 600 milivolts já diminuiu ali para 82. Vamos baixar para próximo de 0 a tensão aqui no potenciômetro. 0, sem nenhuma novidade, né? Botando para valores altos ali, 5 volts. O próximo de 5 volts. 1023, que é o máximo valor que o nosso conversor analógico digital vai ler, tá? Deixa eu aproximar aqui um pouco mais. 2.71, 552 a leitura do nosso conversor analógico digital. E é assim que ele funciona, gente.
Conforme vai variando a tensão que eu estou inserindo nesse pino analógico, a função analog read desse pino vai me cuspir um valor entre 0 a 1023. Tá? Tá entendido aqui o funcionamento, gente? Ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram esclarecer? Só na hora da prova. Ah, não, então tranquilo, fechou. É isso aí. Lembrando, né, gente, que... Parar aqui a simulação. Que esse é o último conteúdo teórico que a gente vai ter antes da prova. Semana que vem, eu já vou postar hoje a lista, mas semana que vem nós vamos ter uma revisão dessa lista de exercícios em que eu vou tirar as dúvidas de vocês, tá? E eu falo frisando isso porque os exercícios não é que eles são difíceis, mas eles são trabalhosos. Eu vou mostrar aqui a lista de exercícios de vocês dessa parte. A prova, gente, ela... Não vai ser uma atividade prática tipo trabalho, vai ser como foi o teste. Eu vou dar um problema para vocês resolverem, e aí vocês têm que fazer o código, tá? Eu vou pedir para vocês, claro, o print da tela do Tinkercad ali, para eu saber como é que vocês conectaram ali as funções. Mas vai ser mais ou menos como foi o teste. Por isso que eu fiz esse teste antes, justamente para vocês já verem mais ou menos como é que vai ser o esquema de avaliação, tá? Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho da lista. Tipo aqui, ó, gente. A prova vai ser sem ser essa semana, sem ser semana que vem na outra. Conforme está ali no plano de ensino. Então, e assim, ó, gente, não tem como eu não pedir, no caso, os conteúdos que caíram no teste, né? O conteúdo da disciplina de microcontroladores, ele é um conteúdo inerentemente acumulativo. Ele é que nem o conteúdo da cadeira de circuitos, por exemplo. Só um pouquinho, gente. Ele é como o conteúdo da cadeira de circuitos. Tu vai acabar passando a cadeira, mas tu vai acabar acumulando conteúdo de todo o semestre. Não tem como eu não pedir para vocês, nessa prova, que vocês trabalhem com entradas e saídas digitais. Também não faria sentido eu não pedir isso, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, um exercício aqui. Desenvolva um programa que destrave um cofre através de uma senha digitada por 3 botões. Esse tipo de exercício é um tipo de exercício de portas de entrada e saída digital. Mas, aí aqui o exercício 3, por exemplo, a aplicação desse exercício envolve a leitura de uma temperatura e sua demonstração em uma escala de 16 LEDs. Então, aqui vai envolver a leitura, ou seja, um conversor analógico digital. Escala de 16 LEDs vocês vão implementar com um registrador de deslocamento. 2 registradores de deslocamento. Utilizando o mesmo sistema de lógica, a mesma lógica que a gente viu na aula passada. Tá? O quarto exercício aqui, ó. Uma indústria requisita um aparelho que emita um alarme se a temperatura medida passar de um determinado limite. Para emitir o alarme, o que vocês vão usar? Uma porta de entrada e saída digital. Para fazer a leitura desse sensor, o que vocês vão usar? Uma porta analógica. Tá? Aqui eu vou também pedir a leitura de uma temperatura, mas esse é o primeiro exercício que eu peço para vocês, em que vocês vão ter que inserir um dado através do monitor serial. Não é difícil, tá? É só vocês usarem a função para ler o monitor serial e verificar o que o usuário quer que seja transmitido a vocês, que seja transmitido pelo microcontrolador, tá? E assim sucessivamente. Ok? São exercícios que vocês vão ter que dar uma pensada, vocês vão ter que verificar como que vocês vão elaborar esse programa de vocês, mas de forma nenhuma é algo diferente do que a gente viu aqui em sala de aula,
tá? Beleza, isso aqui foi. E aí, gente? O que me dizem? Dúvidas, perguntas, o que vocês gostariam de... Ali o LM35 a gente não vai conseguir usar no Tinkercad, né? Qual? O LM35. Não. Mas tem o TMP36, que funciona de forma idêntica ao LM35. A diferença é que o TMP36 ele tem uma resolução menor e ele tem uma coisa chamada tensão de offset. Tá? O que é isso? Eu até explico ali no exercício 2. Quando você está com 0 graus, ele não vai te dar 0 volts. Ele vai te dar 0,5 volts na entrada analógica do teu Arduino ali. Tá? Então, vocês têm que estar ligados disso quando vocês forem fazer o código. E às vezes o Tinkercad vacila também, né? Porque meu código e a minha simulação tava tudo certo, daí não tava funcionando. Tem que cuidar também que na montagem se tu utiliza um circuito ali, às vezes ele dá uma bugada nas conexões. Eu e o Douglas, eu enchi tanto o saco do Douglas para ele me ajudar, que teve uma conexão no negativo lá que eu tinha feito direto num componente, só que ele deveria ali, tá no neutro mais componentes. E isso bugou, o circuito não funcionou direito, com o código certinho ali. Então tem que dar uma atentada nisso também. Esse tipo de problema, tanto com o Tinkercad quanto com a programação do Arduino, né, gente, é o que a gente aprende trabalhando antes, entende? Todo software de programação de microcontroladores, ele tem algum bugzinho, ele tem algum problema, tá? Saudades Tiva, que tinha vários, inclusive. Meu Deus do céu. O Tiva, a IDE de programação do Tiva era o Code Composer, tá? Como é uma tecnologia de ponta, existe muitos bugs no software dele. Isso é uma coisa bem comum de microcontroladores. É muito difícil de tu achar um software bastante estável. Eu acho que o mais estável que eu já encontrei até hoje realmente é o do Arduino. O do Arduino é extremamente estável. O do Tiva lá era um horror, cheio de problema, tá? Mas faz parte, gente. Essa é a realidade que tem nos microcontroladores. Como é que eu aprendo a lidar com isso? Fazendo, trabalhando. No caso do William ali, ele implementou o registrador de deslocamento da aula, tentou implementar no Tinkercad dele, não funcionava. Daí a gente foi analisar o que acontecia. No meu computador, como ele demorava muito para dar o sinal entre o clock baixo e um clock alto, e enviar os dados ali pela porta serial, não havia problema. Mas provavelmente o computador do William era um pouco mais rápido para fazer isso. Então o que acontecia? O clock estava baixo, enviava o sinal de dados e enviava o sinal de clock alto. Às vezes esse processo acontecia de uma forma tão rápida que o registrador de deslocamento, o CI lá, não conseguia acompanhar essa mudança. Então eu sugeri para ele colocar um pequeno delay entre essas mudanças de valores de tensão nos pinos para não ter esse tipo de problema. Que mais, gente? Vocês conseguiram fazer os exercícios? Já tô vendo, fizeram todos já. Vou dar risadinha pra não deixar o Kevin sozinho nessa. Vocês são terríveis. Eu vou pegar ali uma água, vou pegar um café, vou fazer um exercício com vocês, tá? Pera aí. Um café, meu Deus. Sem açúcar ainda.
Fazer que nem o Pedro, levar cachaça pra aula. Café com cachaça. Que Pedro?
Tá, beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar ali o exercício 3, que a gente já está com o setup mais ou menos pronto, né? E vamos fazer ele. Tá. A ideia do exercício 3 é o quê? Utilizar um potenciômetro para mudar a frequência de dimming, a frequência que eu vou piscar o meu LED, tá? Quando o potenciômetro estiver completamente de um lado, o LED deve piscar no intervalo de 102 milissegundos. Quando eu girar ele para o outro lado, o LED deve piscar de forma proporcional, então deve diminuir. Tá? Vamos fazer isso. Vou colocar aqui um LED. Primeiro vou botar uma resistência. Pegar um LED qualquer. Que agonia esse LED invertido. Que agonia esse LED invertido. Gente, vamos deixar os toques de lado, assim, porque se cada um pegar no seu toque... Que? Como é que é? Como é que é? A gente não avança na aula, porque eu também tenho os meus aqui. O fio tem que ser reto. Fazer dobra é suave. Tá, fechou. Aqui. Resistência conectado no anodo do meu LED, que é assim que eu aciono ele. E o cátodo do meu LED, que é o negativo dele, conectado no meu negativo, tá? Portanto, este lado eu vou conectar algum pino de acionamento do meu Arduino. Vou pegar aqui o verde, conectar aqui no pino 12, tá? Pronto, meu setup está pronto. Vou começar a trabalhar no meu código. Beleza. Eu fiz a leitura desse pino analógico, imprimi no monitor serial ali, né, o que está acontecendo. E agora eu vou trabalhar com o processo de pisca do LED, ok? O que o exercício está pedindo? Que a frequência, o tempo com que esse piscar do LED aconteça, varie conforme a leitura do meu conversor. Eu coloquei o valor de 102 milissegundos propositalmente, né? O valor máximo que o meu conversor analógico digital lê é 1023. Então, basta eu pegar esse valor e dividir por 10. Tá? Vou pegar aqui. Acho que ele não tem diretamente aqui nos meus blocos uma matemática, né? Não tem. Acho que tu vai ter que mapear daí, talvez. A não ser que eu faça isso aqui, ó. Ah, daí vai dar. Pego aqui a minha variável da leitura do conversor AD. Mais fácil de fazer com código mesmo do que com diagrama de blocos, né? Dividido por 10. Daí eu pego o meu delay. Coloco este valor aqui. E ponho que isso aqui vai ser em milissegundos. Vou pegar aqui o controle de saída. Definir pino
no caso é o pino 12, né? Como alto. Aguardo esse mesmo tempo da leitura ali. E depois eu defino esse mesmo pino como baixo. Vamos ver o que esse código faz, então. Ó. Fazendo a leitura bloco a bloco. Lembrando, gente, nós estamos trabalhando com um microcontrolador aqui, tá? E o microcontrolador, ele tem uma parte do código que ele vai executar apenas uma vez, e ele tem a parte do código que ele vai ficar sempre executando em loop. O que significa isso? Ele vai ficar sempre repetindo esse código, tá? Aqui no diagrama de blocos, a gente não vê a parte que é repetida uma vez só. O Tinkercad, ele faz esse serviço para nós. Essa parte está sendo mostrada aqui do lado em void setup. Void setup é a parte do código que vai ser executada apenas uma vez. Então, o que é executado apenas uma vez? Ele seta o pino A5 como uma entrada, que é o nosso pino analógico. Ele inicializa a serial, que é o que a gente utiliza para se comunicar com o monitor serial, e ele inicializa o pino 12 como saída. Após isso, vem o loop, que é o código que vai ficar sendo executado de forma infinitamente repetida. Tá? Que é o que a gente programa aqui através do diagrama de blocos. O que acontece aqui? Primeira coisa que eu faço a leitura do... Eu armazeno o que está sendo lido no pino A5 para a variável leitura D. Depois disso, eu imprimo no monitor serial um texto, leitura do conversor AD, e logo embaixo eu imprimo o valor que está nessa variável. Tá? Aguardo o valor dessa leitura do AD dividido por 10, então no caso se for 1023, ele vai aguardar 102 milissegundos. Defino o pino 12 como alto, ou seja, o pino que está conectado ao LED eu levo para o nível alto. Aguardo um tempo, de novo, o mesmo tempo que estava aqui em cima, e depois eu ponho esse pino como baixo. Vamos ver se esse código funciona. Eu não sei se vocês conseguem ver o LED piscando, né? Na minha tela aqui fica mais nítido de ver, mas vamos tentar então aumentar aqui a tensão do potenciômetro. Ops, aumentar. Olha, Leandro, não é obrigatório essa parte aqui, deixa eu mostrar. O LN da função serial print quer dizer nova linha. Eu botei só serial print aqui por quê? Porque eu quero que a informação leitura do conversor AD não dê uma nova linha. Eu quero que a próxima informação que essa informação printa ali na tela siga em conjunto com o texto leitura do conversor AD. Porque se eu colocasse nova linha, olha como é que ia ficar. Parar a simulação até aqui para mostrar. Dá uma olhada aqui nessa parte do monitor serial. Vai funcionar do mesmo jeito, tu entende? Mas por fins de facilitar a leitura, eu prefiro que aquela informação que eu estou printando ali na terceira parte do meu diagrama de blocos fique na mesma linha do leitura do conversor AD. Por isso que aqui eu especifico sem nova linha. Por isso que aqui não tem o LN do lado. Fechou. Tá? Voltando aqui então. Vocês podem ver o seguinte, que quanto maior a tensão, mais fácil vocês conseguem ver esse piscar do LED. Por quê? Porque mais tempo ele demora para fazer esse processo de pisca, tá? Quanto eu vou diminuindo a tensão, eu vou diminuindo também o delay entre essas piscadas. Mais difícil fica da gente ver que o LED está piscando. Isso foi o que o exercício pediu.
Eu vou fazer uma adaptação aqui, eu vou deixar mais lento essas piscadas. Então, ao invés de dividido por 10 aqui, eu vou simplesmente colocar o valor da leitura do AD. E, obviamente, ele automaticamente vai modificando aqui meu código. Tá? Vamos colocar aqui uma tensão mais alta. Fica bem nítido aqui a piscada do LED. Tá? Conforme eu vou baixando essa tensão, eu automaticamente também já vou baixando esse delay. E assim sucessivamente, né, gente? Conforme a gente vai baixando o valor desse potenciômetro. Tá? Entenderam até aqui, gente? Sim. Daria para fazer isso usando o sinal PWM também, né? Dá. Mas como a gente ainda não entrou no módulo PWM, eu vou deixar isso para entrar na segunda parte do nosso conteúdo. Eu prefiro só trabalhar agora com entrada e saída digital e a leitura do conversor AD. Mas dá sim, Ok. inclusive. Essa é a inovação, digamos, que um pino analógico nos permite. Ele nos permite dar uma espécie de controle melhor para o nosso Arduino, um controle mais fino, tá? Das funções que ele tem que desenvolver, ok? Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona agora a leitura de um sensor dependente de luz, tá? De um LDR. O LDR, gente, ele funciona mais ou menos como se fosse um divisor resistivo. Para quem não lembra lá de circuitos, né, gente, um divisor resistivo ele é composto de 2 resistores, tá? Esta parte aqui a gente conecta geralmente no VCC. Deixa eu só mudar aqui isso aqui. E a parte de baixo a gente conecta no Terra. A parte do meio desse divisor resistivo aqui é o que vai nos dar esse valor de tensão, que é o que a gente está injetando na porta analógico digital do nosso conversor. Tá? Como é que esse potenciômetro aqui funciona? Ele muda a relação dessas resistências para mudar o valor de tensão aqui no meio. Como é que um LDR funciona? Bom, eu pego aqui o fotorresistor e eu substituo aqui essa parte aqui do meu divisor resistivo. E ponho o LDR. Deixa eu ver se ele vai conectar aqui. Acho que conectou. E aí, a parte de baixo do meu LDR, obviamente, eu conecto no meu neutro. Tá? É assim que a gente trabalha com fotorresistor. Ele não é um sensor ativo, ele é uma resistência que muda o seu valor. Então a gente precisa injetar nele um valor de tensão. Tá? Para a gente trabalhar nesse circuito aqui, eu vou substituir o nosso potenciômetro pelo LDR. Então eu vou tirar ele daqui. Essa resistência aqui está em 1K, eu vou deixar ele em 10K, porque se eu não me engano, esse LDR também é 10K. Tá? E vou conectá-lo aqui. Ele vai ficar conectado no VCC. Esta outra parte aqui do nosso fotorresistor está da seguinte forma. Aqui vai ser o negativo. E a parte do meio
vai ser o que a gente vai jogar na porta analógica. Tá. Perfeito. Entrou aqui a tensão no primeiro resistor, tá? Estamos fazendo a leitura do meio aqui, tá indo para a nossa porta analógica, e a outra ponta tá ligada no negativo. Um divisor resistivo perfeito, tá? Vou iniciar a simulação, não vou dar tanta atenção ao código, mas eu quero que vocês prestem mais atenção aqui o que o multímetro vai me dar, tá? Nesse momento ele está me dando a tensão de 4,74. O legal dos componentes no Tinkercad é que a gente pode simular o funcionamento deles. Então, quando eu clico no LDR, ele me pergunta se eu quero expor esse sensor a mais luz ou menos luz. Então, eu vou expor ele a uma luz maior agora, ó. Vocês podem ver que a tensão dele já caiu significativamente, a tensão no meio ali. E conforme eu vou diminuindo a luz que esse LDR está exposto, a tensão ali no meio começa a aumentar. Ah, ficou sensível demais, professor. Pouca luz aumenta muito a tensão. Não tem problema. A gente pode mudar essa relação de resistências para tentar corrigir isso. Por exemplo, aqui, ao invés de 10K, eu posso, sei lá, colocar um 20K. Vamos ver como é que ele se comporta. Eu não lembro de quantos K que é esse fotorresistor. Deixa eu dar uma olhada. Ele não me diz aqui. Deixa eu ver na listagem de componentes. Também não me diz. Será que é de 100K esse cara? Vamos tentar botar um resistor aqui de 100K. Vamos ver como é que ele se comporta. Vou diminuir ainda mais. Vou botar um de 5K. Vamos ver como é que ele se comporta. Se eu não me engano, ele é 10K. Eu tinha visto em alguma FAQ na internet. Se comportou melhor. O nosso código ali, ele está rodando conforme a leitura do conversor AD, né? Ele não importa o que eu estou injetando nele ali, ele apenas lê esse sinal de tensão e quantifica, tá? Então, conforme eu vou expondo esse LDR a mais luz, vocês podem ver que o nosso LED ele começa a piscar mais rápido. Por quê? Porque o intervalo de pisca dele é diretamente proporcional à leitura do conversor AD. Quanto menor a leitura do conversor AD, menor esse intervalo de pisca desse nosso LED. Vamos baixar ainda mais aqui, ó. E pronto. Esse é o funcionamento do nosso LDR. E aí, gente? Perguntas, dúvidas? O que é que mandam? Tranquilo até aqui? Tranquilo. As dúvidas só aparecem na prova. Ah, não, beleza, então. Show de bola. É isso, então, gente, que eu tinha para apresentar para vocês. LDR muda isso. LDR muda a resistência conforme, não conforme a cor da luz, mas conforme a incidência de lumens que está sobre ele
perdão. Então, quanto mais luz que está sobre ele, mais ele muda a resistência. Que mais, gente? Eu acho que depende do LDR. O que tu quer dizer? Não entendi, Bruno, o que tu digitou ali, desculpa. Tu quer que eu faça um exercício com relé? Tá, eu tenho um pronto aqui, na verdade. Não daria tempo de mudar assim, do nada. Mas eu tenho um pronto aqui. Deixa eu só alterar aqui esse aqui. Eu peguei esse relé aqui, o mais simples que ele tinha ali, tá? Para fazer esse exercício. Eu utilizei também um sensor PIR, que é um sensor de presença, é um sensor que vai dar sinal alto quando tem presença, sinal baixo quando não tem. E fiz o acionamento de um LED ali através desse relé, tá? Poderia ter posto uma lâmpada, né? Poderia ter posto uma carga mais pesada. Botei um buzzer aqui também, tá? Que é só para fazer um alarme quando ele estivesse marcando presença. Mas é um pouquinho irritante isso. Como é que funciona aqui, ó? Eu clico aqui no sensor PIR para eu conseguir interagir com ele. Daí ele me mostra aqui a faixa de operação dele, tá? Eu vou... Bugou. Deu. Quando eu arrasto aqui essa bolinha, eu estou indicando a presença de alguém, tá? Aqui, no caso, está fora da faixa de atuação do PIR. Quando eu coloco dentro da faixa de atuação, ele aciona o buzzer. O problema é que, às vezes, o Tinkercad, ele buga, e aí ele não sai da faixa de operação, principalmente quando eu estou fazendo live aqui. Vamos ver aqui como é que eu fiz isso. Seguinte, gente. Apesar de eu ter usado um transistor aqui, eu vou simplificar para vocês como é que é o funcionamento da relé. Observem aqui que esses dois terminais, eles acionam a bobina da relé. O que essa bobina vai fazer? Quando eu tiver uma energia nessa bobina, ela vai acionar a relé e vai bater os terminais aqui. Tá? Eu vou só tirar esse buzzer aqui para ele não ficar gritando nos meus ouvidos. Pronto. E aí vou iniciar a simulação de novo para vocês verem. Epa. Quando eu coloco aqui um objeto na presença do sensor PIR, ele me aciona relé. Vocês podem ver que, inclusive, aqui, quando eu aciono essa relé, ela mostra para mim claramente quais contatos que estão ligados, tá? Então, no caso aqui, ó, esse aqui é este terminal, este aqui é este terminal, e esse aqui é esse terminal aqui, tá?
Quando o sensor PIR é ativado, essa contatora fecha com esse cara aqui. Dentro do relé, nós temos os terminais normalmente abertos e normalmente fechados. Tá? O que acontece? Esses aqui são normalmente fechados. Então, se eu não tenho nenhum sinal na minha relé, eu vou estar em curto este com esse. Já este terminal aqui e esse aqui, eles são normalmente abertos. Então, se eu não tenho nenhum sinal na minha relé, esses terminais aqui, eles vão estar abertos. E esses outros aqui são só uma repetição desses aqui de baixo. Tá? Então, se tu quiser acionar uma segunda carga, ok? Novamente aqui, eu vou acionar aqui o meu sensor de presença. Eu vou introduzir como se tivesse uma pessoa aqui, ó. Deixa eu só dar um zoom out aqui. Vou sair aqui do raio dele. E agora eu vou colocar dentro do raio aqui do sensor PIR. Vocês podem ver aqui, ó, que o esquemático da relé mostrou que a relé bateu aqui, ou seja, que ela está conectando este terminal com este aqui, tá? No momento em que eu tiro a presença aqui do sensor PIR, deu, saiu. Deu. No momento que eu tiro a presença, o relé deixa de acionar. Tá? Como é que fica o código disso aqui? O valor do sensor PIR é lido por uma porta digital normal, ou 0 ou 1. Quando o valor do sensor PIR for 1, ele liga o alarme. Quando ele for 0, ele desliga. Nessa função de ligar o alarme, eu aciono a relé, eu mando um sinal para o meu buzzer, dou um delayzinho e depois eu desligo o alarme. Tá? Sai daqui. Deu. Uma coisa é você tomar cuidado aqui com o acionamento da relé, ó, gente. Tem um pino aqui que está marcado com esse pontinho. Esse aqui é o positivo da relé. Tomem cuidado com isso, tá? O relé, ele tem polarização. Se vocês tentarem colocar o positivo desse lado aqui, tu não vai gerar o campo magnético correto para ele bater os contatos, tá? Dá até para vocês ligarem isso diretamente na porta do Arduino, porém eu não recomendo, certo? Então o que eu recomendo que vocês façam aqui? Utilizem um esquema com um transistor bem simples, ó. Peguem aqui, por exemplo, a saída do Arduino, no caso que vocês estão acionando, passem ela para um resistor de base aqui, eu acho que coloquei 220 ohms, isso. Ligue na base. O coletor desse transistor ligue no VCC, e o emissor desse transistor, vocês liguem aqui na relé de vocês. E pronto. Vocês vão estar fazendo o acionamento dele. Tá? Tem uma outra recomendação que eu costumo fazer para os alunos aqui também, que é colocar entre a base e o terra um resistor aqui de uns 10K. Isso aqui é para fazer o que a gente chama de pull down também na base do nosso transistor. Certo? Então é isso, gente. Quando tem presença próximo do sensor PIR aqui, ó, ele aciona a relé, e aí a relé aciona esse LED aqui. Tá? Quando cai fora da presença do sensor PIR, teoricamente esse aqui é para ir para 0, mas ele está um pouco bugado, ele não... Dependendo aqui, ele não vai para 0. E aí, quando ele vai para 0, ele desativa essa relé aqui. Tá. E o LED desliga aqui. E aí, gente? Que mais? É isso de dúvidas? Tranquilo por aí? Tranquilo.
Então é isso, gente. Tá? Vou postar agora mesmo ali a lista de exercício para vocês, tá? Comecem a fazer desde já, para a gente poder tirar as dúvidas na próxima quinta-feira. Tá? A lista está bem interessante, ela está com alguns exemplos práticos, coisas que vocês vão conseguir enxergar onde vocês aplicariam numa... Capaz, Bruno. Coisas que vocês notam que vocês aplicariam na prática. Tá? Que essa é a ideia de microcontroladores, pelo menos a minha ideia com a disciplina, é tornar ela uma disciplina bem prática, bem tangível de vocês verem as aplicações, ok? Muito obrigado pela presença, pela participação de vocês e qualquer coisa é só me chamar no WhatsApp, tá, gente? Valeu. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Douglas. Até mais. Mas...